Senhoras e senhores, caríssimos irmãos e irmãs do Grupo Espírita André Luiz, recebam o meu abraço fraterno. Hoje nós vamos tratar de umas questões do Livro dos Espíritos, que é da 489 a 495, que trata de anjos guardiães, espíritos protetores, familiares e simpáticos. E nós, então, vamos nos reportar a um trecho do O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação, em que se refere aos anjos da seguinte maneira, para que a gente também abra essa perspectiva, né? Que todas as religiões elas têm seus anjos com diferentes nomes, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, que negando a existência espiritual, além da vida orgânica, o que ele naturalmente coloca esses anjos como ficção e alegoria. E os nossos nossas convicções, né? Nós trabalhamos a doutrina espírita através de seus princípios básicos: existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. Nos abre um espectro de possibilidades consoladoras, porque quando tratamos dos anjos, daqueles que nos protegem, dos guias espirituais, anjos da guarda, e aqueles que guardam afinidades para conosco, então isso abre uma esperança, né, de que não estamos sós, e que a vida continua, e que há essa interseção, essa interdependência entre o mundo dos espíritos, né? E o mundo material, e que essas relações, essa interdependência, ela gera repercussão, né? Porque os nossos anjos e os nossos afins, né, eles também interferem, administram, nos orientam, nos inspiram pensamentos, sentimentos e impulsos. E aí vem as perguntas, né? Podemos ter muitos espíritos protetores? E, na verdade, essa atividade deles tem caráter de indução. E nós vamos ver que, em qualquer circunstância, eles vão trabalhar para nos induzir para esse cumprimento das leis morais. Mas então, voltando, podemos ter muitos protetores? E aí a resposta é: todo homem conta sempre com os espíritos, mais ou menos elevados, que com eles simpatizam, lhe dedicam afeto e por eles se interessa, como também tem junto de si outros que o assistem ao mal. Então, nós estamos falando dessa interdependência entre o plano espiritual e o plano material, essa relação, essa máxima que a própria doutrina espírita nos coloca, que estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, e isso vai inclusive envolver o nosso livre-arbítrio, a nossa evolução espiritual. Evidente que para todos há protetor, mas algo que é assim muito sutil é a questão do livre-arbítrio. Então nós temos a proteção, nós temos os inspiradores da luz, mas nós decidimos se queremos estar nesse padrão de vibração, se queremos essa ajuda e se vamos decidir por essa inspiração ou por essa indução. Então, o irmão espiritual, que é o que a gente chama de bom espírito ou bom gênio,
é o que nos liga o indivíduo e, em particular, ele está para nos proteger. E isso é esperançoso para nós, é consolador e isso é inspirador, né? Mas, então, como é que a gente entende quem é esse espírito protetor, né? A gente vai entender também que ele tem, né, uma ordem mais elevada, está num padrão mais elevado que nós, para poder nos inspirar para o cumprimento dessas leis morais, certamente é um padrão mais elevado que nós. Tem também a questão da missão desses anjos guardiães, ou dos espíritos protetores, como está aqui no livro dos Espíritos, dizendo anjos guardiães, espíritos protetores familiares e simpáticos. E que missão é essa? Qual é a missão desses anjos, desses espíritos que Deus, na sua misericórdia e bondade, nos entrega alguém para nos proteger, nos inspirar e nos amparar. Então, qual é a missão desse espírito? É a missão de um pai sobre os filhos. Ele conduz o seu protegido no bom caminho, ajuda com seus conselhos, consola em suas aflições e sustenta a coragem para as provas da vida. Então, é como um refrigério para a nossa alma, né? Que nós estamos, à medida que vamos nos espiritualizando, que vamos afinando esse nosso instrumento, o nosso espírito vai ficando mais conectado com a leveza da alma e com a espiritualidade amiga. Quanto mais evoluídos, quanto melhor e maior for a nossa percepção, quanto mais ampliada é essa nossa percepção, mais facilmente sentiremos essa presença do amigo espiritual, do anjo guardião, do guia espiritual e dos afins, não é? Então, como é que se dá esse encontro? Esse encontro se dá desde o nascimento até o desencarne. Frequentemente tem casos que eles seguem depois na vida futura, mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas do que é a vida do espírito. Então podemos ter alguém que nos acompanha já ao longo tempo, quer dizer, tem interesse na nossa evolução, tem alegria nas nossas assertivas, não é? Vibra com esse nosso compromisso com a lei divina, com esse compromisso com a nossa evolução, com o compromisso com o amor, com a fraternidade, com a solidariedade, com a consciência de que essa vida, essa existência, nesse corpo físico, ela é uma sublime e doce oportunidade, quer dizer, essa encarnação é uma oportunidade que Deus nos dá com a proteção dos nossos anjos e guias para que possamos evoluir, melhor amar, melhor servir, progredir. E aí há uma pergunta, se essa proteção, esse amparo, esse trabalho deles é voluntário. E aí os espíritos respondem para Kardec da seguinte maneira: o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou o encargo. Então, ele aceitou, ele aí tem esse compromisso, aí vira um dever, um prazer, dependendo das condições. Então, vai dizer também que cabe, porém, o direito de escolher seres que sejam simpáticos. Eles também podem fazer essa escolha, mas tem também a questão dos compromissos, né? Para alguns é um prazer, para outros missão e para outros dever. Também tem outra pergunta que diz assim: dedicando-se a uma pessoa, ele renuncia a proteger outros indivíduos?
E eles respondem: não, mas protege-os menos, protege-os menos exclusivamente. Então, a exclusividade está com aquele que ele voluntariamente escolheu, né, mas que é compromisso, dever, missão ou, né, ou prazer. E aí ele tem outras atividades. E o Miramês também vem falar para nós o seguinte: se nós olhássemos com os olhos espirituais a vida que a gente tem, né, nós ficaríamos espantados de ver tanta proteção em nosso favor. É muito, muito bom isso, né? Por variados espíritos que nos assistem por amor à causa do bem comum. O protetor, com a sua incumbência de proteger alguém que pode proteger alguém, mas também pode assistir outras pessoas. Então, mas o seu maior dever é com aquele a quem se entregou nesse compromisso de amparar. Eles têm liberdade de optar, então eles se voluntariam, né? Mas tem também de escolher o trabalho a ser realizado. Então, Deus, pelas mãos de Jesus, assiste a todos na Terra e tudo que existe, na mais perfeita ordem. Quando somos conscientes dessa verdade, passamos a operar com mais consciência e boa vontade no sentido de fazer tudo certo. Então, o nosso anjo guardião, por ser um espírito de formação moral superior à nossa, nos ama profundamente, mas tem todos os meios lícitos de nos educar sem violência, usando a lei de justiça, igualmente, o mesmo amor em toda a faixa de vida. Então, é isso, nós estamos amparados, mas temos também essa responsabilidade, esse compromisso, não é? Porque, na verdade, essa interdependência, ela gera responsabilidade e gera consequência. Quando não o ouvimos, quando não o percebemos, quando não o escutamos, olha o que acontece conosco, né? Ficamos, então, à mercê daqueles outros que vão se comprazer com a nossa queda ou vibram na mesma faixa que nós e aí nós os atraímos também. Então, está perguntando se o espírito, o guia espiritual, ele fica fatalmente preso à criatura que ele guarda. Diz que alguns deixam essas posições de protetores. Então, pode haver uma possibilidade de um anjo ser substituído porque foi convocado para uma missão diversa da que ele estava. Mas ninguém fica sem o seu protetor. Haverá substituto. Isso está dito no Livro dos Espíritos. Então, como o universo é movimento todo o tempo, né? Não é estático, tudo muda, só o que não muda mesmo é o amor. E é a ideia do exercício do amor incondicional. Esse amor que a gente recebe e que nós só vamos compreender essas energias, essas sutilezas, à medida que vamos crescendo, à medida que vamos evoluindo. Então, nós nos encontramos com laços da carne, estamos presos a ela por enquanto, mas já temos o dever de semear. E estamos também treinando para futuramente sermos protetores de alguém. Então, quando aqui amamos incondicionalmente, quando aqui exercemos a nossa fraternidade, o nosso amor incondicional, nós estamos nos preparando para, nessa vida futura, servir, amar e progredir. Portanto, essa caridade, o pensamento de solidariedade, essa prontidão para se entregar
as leis do amor, de justiça e de fraternidade, essa disponibilidade nossa já é um pequeno treino, e os céus é que vibram muito com essa nossa disposição. Imagina o nosso anjo guardião que nos ama e nos protege. Nós falamos que pode acontecer do nosso anjo ser convocado para uma outra missão, mas que nós estaremos sempre preenchidos com amor, com alguém que também nos ama, que compreende essa tarefa de amor incondicional. E aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o capítulo 18, na coletânea de preces, que é logo depois do Pedi e Obtereis, e eles falam dos anjos guardiães e os espíritos protetores. Eles falam disso tudo, que eles estão ligados a nós desde sempre, desde que a gente encarna, que eles estão lá para conduzir-nos no caminho do bem, do progresso, e que vão nos encorajando para as provações da vida. Eles se sentem muito felizes quando correspondemos à sua solicitude, né? Sofrem quando nos veem sucumbir. Também, aqui no Evangelho diz, né, que o nome dele pouco importa, pois bem pode se dar que não tenha nome conhecido na Terra, né? Então, a gente o invoca, né, invoca essa sua proteção, sem precisar falar nesse nome, saber quem é propriamente. Às vezes nós não temos essa condição de vê-lo, né? Há alguns que o veem, né? Veem o seu guia espiritual. À medida que vamos afinando esse nosso instrumento de percepção, nossa alma, nós podemos ter essa bênção, não é? Mas, na verdade, o que vale, né, e o que é muito importante é que eles estejam particularmente nos inspirando, nos acolhendo, nos aconchegando. E nós vamos percebendo isso, essa presença, essa intuição e essa percepção de sua presença. O Evangelho também diz para nós que os espíritos simpáticos são aqueles que nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, né? E conforme a natureza das nossas inclinações. E eles vão dizendo, né, que às vezes os espíritos sedutores também podem nos induzir a caminhos que não são úteis para a nossa evolução, podem nos induzir para que passamos pela porta larga, não é? E aí nós podemos até ter o afastamento temporário, momentâneo do nosso mentor, do nosso guia espiritual, porque nós escolhemos a porta larga, nós escolhemos receber a instrução e a orientação, a inspiração de quem não quer nos promover. Isso também vai depender da medida que vamos evoluindo, progredindo, nós vamos sentindo o que é a vibração, o que é a energia, que pensamento que avaliação é essa, e mediante essa capacidade de avaliar, nós então vamos fazer a melhor escolha. Isso é certo, que muitas vezes a gente é mesmo inspirado e nós atendemos ao nosso anjo guardião. Então, também o Evangelho diz aqui que Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior. E os espíritos protetores e familiares, que também interferem, também podem nos ajudar. O Evangelho diz que seria tipo guias secundários. Então, na verdade, nós temos aí muito amparo, né? E que, certamente, quando estamos com esse desejo de vigiar e orar,
certamente a proteção, o amparo e a inspiração virá. Diz também aqui o Evangelho que a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar a intercessão junto a Deus, pedir força para resistir às más sugestões que nos assistam nas contingências da vida. E aí, o Evangelho mostra uns exemplos de prece, né, que o mais importante, o mais eficaz, é que façamos nossas preces espontâneas, vindas do nosso coração, com as nossas palavras, porque essa conexão se faz muito mais segura, porque é nossa alma, nosso ser, nosso amor, nossa fidelidade, nossa fé e a espiritualidade. Então, nós estamos permanentemente nessa conexão. Por isso que vigiar e orar é fundamental. Esse autoconhecimento, essa análise de si mesmo, como estamos tratando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, não é? E viver a vida material, ela é uma oportunidade abençoada, é uma alegria para a nossa vida, é uma bênção para os nossos dias. E nós, então, temos uma outra pergunta aqui. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Então, o que a espiritualidade responde? A espiritualidade, responde: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Que mais forte no seu protegido é seguir a influência daqueles que são inferiores, mas não o abandona por completo. Então, é que a gente, então, fechou os ouvidos espirituais para os conselhos, mas ele volta sempre que nós o chamamos, o invocamos, solicitamos sua presença, seu amor e a sua inspiração. Eles voltam a nos induzir, mas fica claro que é uma coisa muito... na verdade, é muito sutil esse limite, mas a ideia de que o livre-arbítrio ele é assim, o parâmetro para a nossa escolha, para a nossa decisão, para a vida que a gente tem, para a vida que a gente escolheu, né, para a encarnação que nós nos propusemos a evoluir, a seguir, a respeitar, a entender, né, que os chamados para avançarmos, eles são muito importantes. E nós nos comprometemos com isso. Então, o livre-arbítrio, ele é que vai decidir para onde nós vamos, para que caminho nós vamos seguir e a quem vamos ouvir. Então, o nosso protetor, ele não interfere na decisão final, ele vai inspirando, mas se nossos ouvidos não são nem os nossos olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai ficar um tempo, nós vamos ficar um tempo assim, meio desguarnecidos por escolha própria, né? Não é uma ameaça, né? Mas é uma constatação e é a orientação dos amigos espirituais. Então, que a doutrina dos anjos guardiães, ela tem uma coisa de encanto e de doçura, né? Que pode até converter os incrédulos. Vai haver uma hora de uma experiência pessoal de cada um de nós com esses amigos da luz, com esses comprometidos com o amor e com a nossa evolução, com a nossa paz. Na verdade, não é um consolo enorme a gente ter a certeza de que temos juntos de nós seres que nos são superiores e prontos para nos aconselhar, nos amparar, nos ajudar, para que a gente possa, então, fazer a nossa ascensão?
que eles são sinceros, dedicados, amigos e que intimamente estão ligados a nós aqui na Terra, isso não é absolutamente consolador? Eles se acham ao nosso lado por ordem divina. Foi Deus que nos colocou aqui, Ele que os colocou aqui junto a nós. E por esse amor a Deus, eles desempenham essa missão que às vezes é árdua, né, de nos inspirar, mas que nós tenhamos sempre a convicção de que eles estão conosco. Tivemos uma experiência há muito tempo, que, falando de espíritos familiares, que uma fase difícil pela qual nós passamos, e numa reunião que eu frequentava, uma reunião mediúnica que eu frequentava, um espírito deu uma orientação, e aí eu via que ela era dirigida a mim. Ela dizia: "Por que se aflige, minha filha? Eu tenho saudade das suas gargalhadas, uma criança feliz, uma criança que inundava a casa de alegria. Resgate essa menina, essa criança feliz para te proteger nesse momento, você não está só." E foi falando sobre as nossas questões, foi uma oportunidade única na minha vida, e eu tenho certeza que foi a minha tia Tonica. Era uma tia que eu sinto até o cheiro da roupa dela até hoje. E é alguém familiar que veio num momento muito necessário para a minha vida. Isso é um testemunho de que nós não estamos sós. Nós temos esse amparo, né? Eles dizem também que nos cárceres, nos hospitais, em qualquer lugar de solidão, nós não estamos separados dos nossos amigos espirituais. Que basta o influxo da nossa alma, basta uma elevação, basta um movimento para que nós possamos ser amparados e acolhidos. E então a espiritualidade diz para nós: se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes o dia solene não se verá esse anjo constrangido em nos observar? Não te aconselhei a isso, entretanto não fizeste. Não te mostrei o abismo? Então, vai chegar esse momento, né? Contudo, te precipitastes, né? Ele vai dizendo isso. Se a gente pudesse ouvir, entender e conhecer bem essa verdade, mas ela está sendo dita através da espiritualidade amiga, até que não será mais oculto para os nossos corações e almas de que estamos num mundo de provas e expiações, num mundo de lutas, mas um mundo de solidariedade, de alegria, de fraternidade, e que Deus está presente em nossas vidas como reforço, envia seus filhos protetores, seus anjos, para nos acolher, nos afagar, nos inspirar. Isso é muito consolador. Nós não podemos enganar os nossos protetores. Eles conhecem a nossa alma, conhecem as nossas tendências. Então é preciso que, diante das provas, diante dos testes, nós possamos estar conectados, antenados, entrarmos nesse fluxo divino para, então, encorajados, seguirmos esses preceitos e essas ideias que vão nos inspirar, vão nos colocar no melhor caminho, não é? Então, para que a gente caminhe, sabendo que temos os nossos guias, que eles vão nos seguir, né, e que vão nos ajudar na nossa meta. E se a gente falha, porque ainda somos espíritos falíveis, mas que estamos perseguindo essa evolução, estamos perseguindo essa meta, estamos de prontidão para acolher a inspiração do alto, acolher o amor
e também espalhar e espargir o amor. Que Jesus, na sua misericórdia, né, traga sempre esses amigos para que a inspiração, a fé, a luz se faça presente. Deus da alegria, Deus do amor, Deus da paz, nós sabemos que ainda temos as nossas fragilidades, mas não é impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa de, nos instantes em que estamos em fragilidade, eles, embora estejam a algumas léguas de nós, e esse espaço para eles não tem esse valor que para nós tem, né? E que, não obstante a tudo isso, eles conservam e estão permanentemente em ligação conosco. É muito consolador. Gozamos de qualidades que a gente ainda não pode compreender, né? Mas que a gente fique certo de que Deus não nos impôs tarefa superior à nossa capacidade e às nossas forças que temos aqui na Terra. E com isso, o amparo, quando estamos mais frágeis, é certo, é providencial. O amparo. Então, cada anjo trata do seu protegido, vela por ele como um pai ao filho. E aí a gente vê a outra metáfora, né? Que tem um momento que nós ficamos inteiramente acolhendo aquele filho, né? Protegendo aquele filho, mas depois nós vamos trabalhar com os conceitos e os valores que o tempo todo pregamos. Depois, eles vão ter o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. É mais ou menos assim que nós trabalhamos com essas inspirações, né? E aí tem um ensinamento muito importante, muito necessário do Santo Agostinho, dizendo como que a gente faz essas avaliações para saber se estamos no caminho certo ou se não estamos no caminho certo. Mas antes disso, nós vamos lembrar um caso que a gente viveu na reunião mediúnica de uma pessoa, de um feitor, né, de fazenda, que chegou dizendo que sofria muito porque o escravo que ele perseguira em vida, encarnado, passou a persegui-lo e que ele já tinha pedido todo tipo de perdão, que eram anos a fio de perseguição e que ele não conseguia se libertar. Ele chorava copiosamente, que ele prometeu muitas coisas para esse homem e que ele dizia implacavelmente: você não cuidou de respeitar a minha família e a minha vida, agora você deve sofrer as consequências. Daí, da passividade, esse escravo num outro médium. E aí ele começa a dizer: como vou perdoar alguém que acabou, que destruiu a minha família, alguém que me prejudicou terrivelmente, é uma dor enorme, vocês não imaginam, e etc, etc. Ele foi descrevendo tudo isso. E, para nossa surpresa, eis que aparece uma mulher, uma espécie de uma deusa africana, uma mulher lindíssima, iluminadíssima, e ela começa a dizer: meu amor, você precisa perdoar porque eu estou há muito tempo te acompanhando. O espírito afim, o espírito familiar, né? O espírito protetor. E ela dizia: perdoa porque você está prisioneiro do seu ódio. Ele acerta as contas com Deus, mas você não pode continuar sendo o seu julgador. Eu estou te acompanhando há anos,
Você não me vê e não me ouve porque o ódio te obnubila a tua percepção, os teus olhos, não é? Então você precisa abrir o seu coração. E ele não escutava ela e nem havia. Então foram alguns minutos, assim, alguns segundos, e a gente dizendo, tem alguém que te ama muito, que está presente, que quer te demover dessa ideia, quer te fazer pensar de modo diferente, ela quer o seu bem, ela quer a sua evolução, ela quer que você cuide de você, etc, etc. E aí foi permitido que ele a visse. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu já percebi na minha vida. Foi uma grande oportunidade, porque é aprendizado para nós outros de como o ódio, de como o ressentimento, ele nos é prejudicial, como ele atrapalha o nosso progresso e como ele nos afasta da luz. Como aqueles que nos amam, os anjos guardiães, ficam nessa tentativa de fazer contato e nós, prisioneiros dessa mágoa, desse ressentimento, impedimos a presença daqueles que nos querem bem, que querem cuidar de nós, que querem nos amparar, que querem fazer com que querem sentir a alegria de nos ver evoluir, de caminhar para a luz e para a paz, quer nos ver transformados, consolados, quer nos ver trabalhando as nossas particularidades, inferioridades, também os nossos talentos, o nosso amor, as nossas potências. Imagina, isso tudo é deveras consolador. O amor de Deus, a sua misericórdia e a sua paz através dos seus mensageiros, dos seus missionários. Foi um dia, uma noite de muito consolo, porque quando Deus permite uma ambiência dessa, um exemplo desse, que Ele nos arrasta, que Ele nos envolve, porque entramos também nesse padrão vibratório e iluminado daquela que se fez presente, não é? Que as suas vibrações, inclusive, interferiam na tristeza e na dor daquele que era, entre aspas, o devedor, não é? Então, o amor, ele aplaca a tristeza, abranda o ódio, o amor cura, o amor expande, o amor, ele nos faz ternos, ele nos inspira, e isso também, muito especialmente, com a presença dos nossos anjos guardiães, com a presença dos nossos afins, dos nossos familiares. Contei o exemplo de um familiar muito querida e contei o exemplo desse caso que, na verdade, todo o ambiente da sala foi iluminado, foi abastecido, mas, sobretudo, são a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a existência de Deus, a presença dos anjos guardiães, a lei de causa e efeito, tantos desses preceitos e princípios doutrinários que são comprovadamente postos à nossa frente, aos nossos olhos, para que possamos, então, mediante tamanho exemplo e tamanho arrebatamento, continuarmos firmes, esperançosos, e também que a gente possa divulgar, difundir e testemunhar, dar esses testemunhos de que nós não estamos sós. É a doutrina do consolo, a doutrina do amparo espiritual, a doutrina da intervenção da luz sobre a sombra, a intervenção do amor sobre o ódio, a intervenção da solidariedade sobre o egoísmo. E isso faz-nos muito, muito esperançosos.
Então, Santo Agostinho diz, juntamente com São Luís, no Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte: sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de que cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual o oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Todos perceberemos essa conexão e essa interdependência. Homens doutos, instruí vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos ortogou Deus a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. Portanto, mensagem de esperança, que seremos todos médiuns, todos perceberemos as presenças dos amigos espirituais, todos perceberemos o amor e essas conexões, essas inspirações, e que também seremos esses inspiradores quando alcançarmos essa luz, essa superioridade moral e espiritual, que poderemos ser também anjos guardiães de outros que estão na senda. Faremos por prazer, por missão ou por dever, mas que será certamente uma grande alegria servir a Deus, cumprir as leis de amor, de justiça e de caridade em onde estivermos. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores, que nós, com a nossa singeleza e singularidade, possamos já sermos inspiradores, pequenos anjos ainda com uma asinha um pouco quebrada, mas que possamos já, desde então, inspirar a alegria, a paz, a luz e o amor entre os nossos pares, nossos familiares, a sociedade que tanto carece. Muita paz.